A melhor coisa que você pode fazer pelos pobres é não ser um deles. Ou seja, você está do outro lado para ajudar. O que nós temos que fazer não é fazer o pobre, o rico ficar pobre, é fazer o pobre ficar rico. Você acha que dinheiro é importante na sua vida? Porque muita gente fala, dinheiro não é importante. O importante é ser feliz. Eu quero saber se você tem os credores batendo na sua porta, se você tem um filho doente que você não pode levar no médico, se você tem uma mãe que está precisando de assistência médica e você não tem dinheiro, se o dinheiro é importante. Dinheiro é importante, sim. Se você for nas penitenciárias, 99,99% do pessoal que está lá por causa de dinheiro. Se você for analisar os divórcios, 85% dos divórcios nos Estados Unidos, eu não tenho a estatística brasileira, mas tem a americana para lhe dar. 85% dos divórcios nos Estados Unidos ocorrem por causa do problema de dinheiro. Ou seja, se falta de dinheiro está destruindo famílias. Se falta de dinheiro está colocando pessoas nas penitenciárias, está fazendo gente roubar, assaltar. Dinheiro é importante, sim. Só que nós crescemos uma cultura dizendo que não. E se você tem ambição pelo dinheiro, alguma coisa está errada com você. Quero fazer uma declaração aqui. A declaração que eu tenho para fazer é muito simples. Todas as vagas para pobre estão ocupadas no Brasil. Não tem mais vaga para pobre. Melhor você ficar rico. Se você quiser ser pobre na Suécia, não tem problema. Você vai receber casa, comida, roupa lavada, remédio, hospital. Se você quiser ser pobre na Suíça, não tem problema nenhum. Se você quiser ser pobre nos Estados Unidos, não tem quase problema nenhum. Mas no Brasil você não pode ser pobre. Por quê? Todas as vagas estão ocupadas, já temos demais. A melhor coisa que você pode fazer pelos pobres é não ser um deles. Ou seja, você está do outro lado para ajudar. O que nós temos que fazer não é fazer o pobre, o rico ficar pobre, é fazer o pobre ficar rico. Primeiro eu quero dizer para você que a importância da meta não é necessariamente atingi-la, mas colocar você em movimento, porque quem sabe alguma coisa mais importante vai ocorrer nesse caminho. Você quer ver? Vou te provar. Pense nas 3 coisas mais importantes que ocorreram na sua vida até hoje. Desde que você se entende por gente até hoje. O que aconteceu de mais importante? 3 eventos. Seu casamento, o nascimento do seu filho, sei lá, o que você achar. Sua promoção, você passar no vestibular, você se formar, tem muita coisa importante na sua vida. Mas você vai perceber que pelo menos 2 dos 3 não foram planejados. Você não levantou um dia e disse assim, hoje eu vou conhecer uma pessoa por quem eu vou me apaixonar, por quem eu vou me casar. Não foi assim, foi? Você foi em algum lugar, se apaixonou, se casou. E esse trabalho que você tem aí? Você é empregado de uma empresa, você levantou um dia e disse, hoje eu vou me empregar nessa empresa. Não, você viu um anúncio, alguém te convidou, você foi fazer uma entrevista, levou o currículo, foi aprovado, você está contratado. Olha que interessante. Eu tenho que ter metas para me colocar em movimento, mas eu tenho que estar com a mente preparada para coisas melhores. Pode ser que outras oportunidades mais importantes que aquela que você está focando vão surgir na sua vida. Você tem que ter essa flexibilidade. E essa meta, ela não pode ser uma coisa só. Tem que haver diversificação. Não ponha todos os seus ovos numa mesma cesta. Alguém vem, carrega a cesta, você fica sem ovos. Então você tem como profissão mãe, que é a profissão mais nobre que tem no planeta Terra, ser mãe. E você se dedica integralmente a ser mãe. Olha qual o risco que você está correndo de ser só mãe. Um dia seus filhos vão crescer e vão embora. A gente cria filho para o mundo. Eles não ficam com a gente. Eles vão cuidar da vida deles. E aí o que você vai falar? Ah, mas agora eu me sinto vazia. É a síndrome do empty nest, a síndrome do ninho vazio. É a mãe que dedicou a vida inteira só aos filhos, os filhos cresceram, foram cuidar na vida deles e a mãe se sente sozinha. Então por isso você tem que ter uma diversidade. Você tem que ter uma meta financeira, você tem que ter uma meta profissional, você tem que ter uma meta social, você tem que ter uma meta familiar, você tem que ter uma meta de saúde. O que adianta eu ganhar muito e me infartar aos 40 anos? Não vale a pena. Eu não vou levar nada pro túmulo, caixão não tem gaveta, mortalha não tem bolso. O que adianta ganhar esse dinheiro todo e ir embora e não aproveitar?
Então eu tenho que ter metas de lazer, eu tenho que diversificar minhas metas. Isso é muito importante você colocar isso. E essa meta tem que ser relembrada. Ela não é só no dia 31 de dezembro que você pensa nela e está tudo resolvido. Não, você tem que relembrá-la todo dia. Os orientais pegam um boneco chamado Daruma, não sei se você conhece, e pintam o olho do boneco. Pinta o olho direito do boneco. E aí fica faltando pintar o olho esquerdo. E coloca aquele em cima da mesa. Aquele boneco representa uma meta, comprar uma casa nova. Então, toda vez que ele olha para aquele boneco, mesmo que seja com a visão periférica, sem estar concentrado, aquilo é um lembrete. Ó, você falou que ia comprar uma casa nova. E aí, quando ele compra a casa nova, ele vai lá e pinta o outro olho do boneco. Se eu entrar numa casa de um oriental, você vai ver que existem vários darumas na sala, muitos com os 2 olhos pintados e alguns com o olho só pintado, porque a meta ela tem que ser relembrada, ela tem que ser sua. Por que você vai estudar medicina? Porque o papai gosta. Então fala para o seu pai fazer o vestibular. Você tem que fazer uma coisa sua. Já é difícil nadar contra a correnteza, imagine com a pedra no pescoço. Se você está fazendo algo porque a sua vovó, ou seu papai, ou a sua mamãe quer, isso aí não funciona. A meta tem que ser sua, só sua. Tá? Você tem que satisfazer você. Você veio aqui para viver a sua vida. Você e seus pais são pessoas diferentes com vidas separadas. Você e seus filhos são pessoas diferentes com vidas separadas. Um dia eles vão embora. E você também tem que deixar os seus pais, tem que deixar eles cuidar da vida deles. Você tem que apoiar, não é ajudar. Ajudar é fazer por eles. Cada um está aqui para viver a sua própria vida. Então você tem que tomar muito cuidado na qualidade de metas que você tem. Quais são as metas que você quer colocar lá? A sua atitude determina a sua altitude. A atitude que você tem na vida faz uma diferença enorme no resultado final. E essa atitude depende do paradigma que você vive. Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Ele não sabe que ele vive na água. Porque para ele saber que ele vive na água, ele tem que experimentar o que não é água, para saber que ele vive na água. Então, se você vive num paradigma e você nunca saiu dele, você não sabe que você vive num paradigma. Você pode estar limitado. Quando o paradigma era que a Terra era plana, era impossível você fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra plana. Quando o conceito mudou da Terra ser plana para a Terra ser redonda, agora você é capaz de fazer uma viagem de volta ao mundo numa Terra redonda. A mudança de paradigma multiplica as possibilidades. O que é impossível para você hoje é impossível no paradigma que você está operando. Porque no momento que você muda o paradigma, isso que é impossível torna-se possível. Fazer uma viagem de volta ao mundo na Terra plana era impossível. No momento que a Terra ficou redonda, tornou-se possível. Olha que interessante. O que é impossível hoje na sua vida é impossível baseando-se no paradigma que você vive. E você tem que parar de se preocupar com o que o outro pensa a seu respeito. O que o outro pensa a seu respeito não é seu problema. É problema do outro. Pode pensar o que quiser. Como você também pode pensar o que quiser. Se você tem que dar satisfação para todo mundo daquilo que você está fazendo, você não está vivendo a sua vida. Você está vivendo a vida dos outros. Então você ter uma atitude positiva, você ter uma atitude otimista, faz toda a diferença. Otimismo sozinho não resolve. Pessimismo atrapalha. Então, eu não estou dizendo que só ser otimista resolve. Você pode, inclusive, ser otimista demais. Você conhece a história dos 2 gêmeos, que um era super otimista e o outro era super pessimista, e os pais não sabiam mais o que fazer, foram no psiquiatra e disseram, nós temos 2 filhos iguaizinhos, a diferença é que um é otimista demais e o outro é pessimista demais. E o psiquiatra perguntou, quando que é o aniversário deles? Isso aí é fácil, está chegando, daqui 10 dias. Então, nós vamos resolver o problema de uma vez por todas. Ele disse, como? Mas qual é o sonho de consumo do seu filho pessimista? O meu sonho de consumo do meu filho pessimista é ganhar uma bicicleta de 18 marchas. Nós não conseguimos comprar. Não, você vai comprar, diz o psiquiatra. Você vai no banco, pegar um dinheiro emprestado, você o impacto vai ser tão grande que essa criança vai mudar tudo. Mas e para o otimista, o que eu dou? Aí é muito mais fácil. Você vai numa fazenda, num sítio, leva um balde, enche de cocô de cavalo e coloca o nome dele com estrume ao lado da bicicleta do irmão com o nome do irmão. No dia que eles acordarem no aniversário, o pessimista vai ver aquela bicicleta com o nome dele, vai ficar tão encantado que vai curar o pessimismo. E o otimista vai
vai ver esse estrume de cavalo com o nome dele e vai quebrar um pouco esse excesso de otimismo dele. Então os pais fizeram isso, pegaram dinheiro emprestado, compraram a bicicleta de 18 marchas, puseram o nome do pessimista, buscaram o estrume de cavalo, colocaram o nome do otimista, e quando acordou de manhã, no dia do aniversário, eles escutam aquela gritalhada, aquela choradeira. Quando eles descem, o pessimista está chorando e o otimista pulando de alegria. Aí os pais já não entendem mais nada. Aí o pai chega perto do pessimista e fala: meu filho, por que você está chorando? Qual é o seu sonho de consumo? Ah, pai, era ganhar uma bicicleta. Mas por que você está chorando? Ah, porque eu estou pensando aqui que eu vou montar nela, que eu vou cair, que eu vou machucar, que eu vou para o hospital. Ele olha para o outro lado, o outro filho está pulando de alegria. Aí ele diz: meu filho, o que foi que você ganhou, meu filho? Ganhou um cavalo, pai. Cavalo, filho? Onde é que está o cavalo? Não sei não, passou por aqui. Não é esse otimismo que eu estou falando. Isso é um otimismo doentio. Eu estou falando quando você entra numa coisa para fazer, para você o pensamento seguinte, que vai dar certo. Que se você entrar em campo já pensando que você vai perder, você não vai ganhar jogo nenhum. O time que entra em campo achando que vai perder não devia nem jogar, não devia nem entrar em campo. Então, quando você começa um projeto, você tem que colocar toda a energia nesse projeto como se fosse dar certo, porque aí a chance de dar certo é muito grande.